Todos sabemos que o CEO é a figura mais interessada em garantir o sucesso de um negócio. Estar próximo a ele e se colocar no lugar dele é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para entender suas ações e atos e contribuir para o sucesso da empresa. Bom, basicamente o CEO está focado em 3 interesses, eu vou contar mais um interesse bônus no final, para quem assistir até o final, e vamos lá. 1. Fazer dinheiro e aumentar o impacto do negócio. Acho que é meio óbvio, né? Mas um CEO que não é capaz de melhorar o seu negócio e agregar mais valor no que está produzindo, está em encrenca. Pensando em negócios, a gente pode estar falando de aumentar o faturamento da empresa, trazer mais vendas ou parceiros de negócio, trazer mais clientes e por aí vai. Do ponto de vista de tecnologia, você pode usar o seu CEO utilizando tecnologia justamente para ajudar nesses pontos. Algumas ideias, por exemplo, de o que você pode fazer para ajudar o seu CEO nesta parte de fazer dinheiro e aumentar o impacto dos negócios. Analisar e otimizar o carrinho de compras ou o seu e-commerce para entender o comportamento dos usuários, quais são os pontos de fricção e com isso você aumentar as conversões do seu produto. Você pode criar uma regra automatizada de relacionamento com clientes que compram no modelo boleto, porque afinal de contas a gente sabe que boleto é uma das menores conversões como formas de pagamento no Brasil, e você montar um CRM automatizado que interaja com o cliente que comprou via boleto, pergunta se ele já pagou, talvez isso possa ser uma diferença entre ter um grande sucesso com boleto ou um grande fracasso. Você pode melhorar a performance do seu site, melhorando o SEO, melhorando a velocidade de carregamento, a gente chama hoje em dia de Core Web Vitals, né, as coisas básicas voltadas para a performance do site. Com isso, vai ter usuários que carregam mais rápido, gastam menos dados do seu plano de dados, se o usuário estiver usando um 4G, alguma coisa assim. Com isso, você pode aumentar a receita de ads, se é que isso é uma forma de monetizar o seu negócio. E você ajuda também a crescer organicamente o resultado, porque um site que tem uma boa performance, ele aparece primeiro do que outros concorrentes no Google, no Bing ou outras ferramentas de busca, tá? Bom, outra coisa que você pode fazer também é usar algum modelo computacional para tentar detectar se um usuário vai fazer churn e com isso atuar antes que isso aconteça e garantir que esse usuário continue contribuindo com o seu negócio e vendo valor nele por um período mais longo. Você pode montar algum modelo que detecte, por exemplo, a propensão de um usuário consumir um produto A e não consumir um produto B, e você pode montar uma campanha voltada justamente para esse usuário e tendo um pouco mais de eficiência na conversão e no CTR, que é o click-through rate das suas campanhas, e por aí vai. 2. Economizar dinheiro e fazer mais com menos. O CEO ele sempre vai ter muito interesse em ver como você pode ajudá-lo a reduzir o custo da empresa, automatizar tarefas que demandam muito tempo e trabalhos repetitivos, aquele Ctrl+C, Ctrl+V de Excel para um lado para o outro, aumentar a produtividade do time, permitir que mais pessoas façam mais coisas com menos recursos. Do ponto de vista de tecnologia, você pode, pensar em algumas ações voltadas para a otimização, como se você utiliza um provedor de nuvem pública, como a Amazon Web Services, ou a Azure, ou a Google Cloud, você tem algum recurso, como um banco de dados que precisa ficar ligado 24/7, você pode realizar, por exemplo, a reserva desse recurso e com isso fazer uma grande economia. Na Amazon, por exemplo, uma reserva de um recurso computacional por um período de 3 anos pode dar uma economia de quase 75% em relação ao custo normal. Bem interessante. Dependendo da arquitetura ou das arquiteturas que o seu sistema executa, você pode tentar fazer algum tipo de migração de tipo de arquitetura. Por exemplo, indo para uma arquitetura serverless, quando isso for aplicável, e trazer grandes reduções de custo. Uma arquitetura serverless, para quem não conhece, ela troca aquele conceito onde eu tenho um taxímetro rodando o tempo todo, com um serviço rodando numa máquina, e eu posso trocar isso por um serviço que ele é mais reativo, ou seja, você não paga para aquele serviço estar ali, e quando alguém faz uma requisição que depende daquele serviço, automaticamente ele cria um container, coloca aquele conteúdo ali dentro, executa o que tem que executar, e quando termina ele desliga. Isso traz uma economia brutal. Tá? Outra coisa que você pode fazer é automatizar o acompanhamento do orçamento da tecnologia. Você pode criar alertas quando o orçamento passar de tanto em relação ao que estava previsto, me manda um alerta. Enfim, uma outra dica também que eu acho que é bem importante é que sempre vale a pena você tentar renegociar contrato com fornecedores. Então, sempre mantenha um contato próximo com o seu fornecedor, sempre esteja revisando os contratos e tente encontrar. Pode ser que tenha uma oportunidade de melhora, pode ser que você possa trocar um FTE por outro FTE e conseguir alguma economia, pode ser que você garanta a esse fornecedor que você vai continuar com o recurso por mais tempo em troca de um desconto no preço. Pensa nisso, tá? E o outro ponto também, automatizar ao máximo os processos. Então, se todo o trabalho do seu time de desenvolvimento requer um processo manual, copia, gera uma build de um arquivo, coloca no lugar, não tem alguma automação como um pipeline em Jenkins, tenta automatizar o máximo o trabalho, porque o seu desenvolvedor tem que focar a sua energia no que ele faz melhor, que é fazer código de qualidade. Então, se ele está gastando muito tempo fazendo coisas que fogem disso, tem alguma coisa muito errada aí.
Então, o que você puder fazer para automatizar coisas e deixar o seu time focado em fazer exatamente o que mais agrega valor para o seu negócio, melhor para você. 3. Ficar fora de problema. Em mercados altamente regulamentados, como o mercado financeiro, ou no mercados em geral hoje em dia, e tem o florescer também, né, de novas leis como o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é baseada na GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da Europa. Enfim, todas essas leis e regulamentações surgindo, é fundamental que o time de tecnologia contribua para garantir que toda empresa esteja dentro da lei, adotando as políticas corretas e utilizando o princípio de segurança por design, ou seja, cada pedacinho da empresa tem que entender o impacto de suas decisões e suas ações do ponto de vista de segurança de dados e segurança de sistemas. Além disso, dependendo do segmento da empresa, pode ser que seja necessário provar para algum auditor, uma auditoria externa, que a empresa está seguindo as boas práticas e ter artefatos ou evidências que permitam demonstrar isso de forma clara. Então, algumas dicas aí ou ideias que você pode trabalhar na sua empresa para deixar o seu CEO feliz e ao mesmo tempo garantir que a sua empresa fique fora de problemas você pode usar algumas ferramentas de mapeamento de licenças de uso. Então, eu vou dar um exemplo. Muitas vezes as empresas acabam comprando um determinado conjunto de licenças, uma suíte de escritório, alguma coisa assim, e ao decorrer dos anos, alguma pessoa vai, apaga, desinstala, alguém de um suporte terceirizado reinstala uma determinada suíte, instala uma versão diferente do que foi contratado, e por aí vai. E quando você vai ver, pode acontecer uma auditoria dessa empresa de software e você pode ser vítima ali, no caso não vítima, né? Enfim, você pode sofrer uma multa porque você estava usando o seu parque, né, e comprando licenças inadequadas para a sua real capacidade. Então, usar alguma ferramenta que consiga fazer esse mapeamento com as versões de software executam em cada máquina e se de fato você tem o direito de usar aquelas licenças da forma correta, pode te ajudar a ficar fora de problema, tá? Outra coisa é garantir que todos os dispositivos de empresa usem sempre que possível, sempre utilizem criptografia em todos os níveis possíveis e ferramentas nativas de segurança. Então imagina que você tem um notebook de algum colaborador da empresa e eventualmente esse notebook foi roubado, alguma coisa assim. Se não tiver nada criptografado naquilo, alguns dados sigilosos da empresa, elas podem vazar ou algum atacante rapidamente ele pode extrair o HD, né, o hard drive, o disco rígido daquele computador, plugar em algum lugar e ter acesso a dados comprometedores, no caso de comprometer o sigilo da empresa, tá? Então, se tivesse criptografado por hardware na máquina, um HD, naquele contexto, não poderia ser lido por um terceiro sem autorização e sem a credencial de acesso correta. Outro ponto importante é garantir que os dados todos estejam de acordo com a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, criptografados com controle rígido de acesso de quem pode acessar aquele dado e por quê. E se você trabalha dados da sua empresa junto com terceiros, também é importante garantir que os contratos entre você e o terceiro garantam que eles estão de acordo com a LGPD também e que existe um processo claro onde, se você pedir algum procedimento do usuário que depende de um dado que está no terceiro, esse terceiro tem um SLA, né, um contrato, um nível de serviço ali para definir que ele tem aquele tempo máximo para conseguir executar uma ação LGPD. Então isso é bem importante. Um outro ponto importante também é evangelizar toda a empresa sobre boas práticas. Então, hoje em dia é muito fácil um atacante se passar por uma outra pessoa e tentar conseguir um dado, ligar no número da empresa, se passando por um determinado usuário ou por um CEO ou por alguém do board, alguma coisa assim, pedindo uma informação e a pessoa se sente um pouco coagida a entregar aquela informação que não deveria. Um e-mail falso que incita a pessoa a clicar no link para, não sei, a sua empresa acabou de disponibilizar um benefício no iFood, alguma coisa assim, clica aqui para conseguir o benefício, e aquilo na verdade é um ataque de phishing, onde a pessoa clicou e é jogada para um site falso e acaba podendo entregar alguma credencial importante da empresa ou abrir uma falha de segurança, tá? Bom, uma outra coisa que eu acho super interessante é estar sempre de acordo com alguns frameworks de mercado. Então, eu vou falar muito por causa da minha origem, mas assim, falando um pouquinho de Amazon Web Services, tem um framework chamado Well Architected, que é meio que um bem arquitetado, e você tem uma forma de fazer um checklist junto com o seu parceiro AWS ou diretamente com a AWS, que você consegue verificar se o que você está fazendo na sua infraestrutura de cloud pública está ou não de acordo com o benchmark da Amazon, no que é melhor a nível global de boas práticas de segurança, de governança, de disponibilidade e por aí vai. Tá? E o outro ponto também que eu acho bem interessante é automatizar ao máximo o processo de detecção de vazamento de dados ou de alguma informação sigilosa, ou detectar, por exemplo, que algum dado PI, né, que é Personal Identifiable Information, ou uma informação que identifica alguém como CPF, uma foto, alguma coisa assim, se alguém colocou, sem querer ou não, algum documento deste tipo em algum repositório público, por exemplo. Então você consegue detectar e agir antes que essa informação venha a ser comprometida. Ponto bônus 4.
orgulho e cultura da empresa, né? O CEO, vou dizer, assim como eu, os C-Levels da empresa em geral, a gente adora resultado, políticas que gerem um senso de pertencimento, um senso de novidade e inovação, um senso de melhoria de processos, melhor integração entre áreas, ou um senso de que a gente está contribuindo para a sociedade. Então, alguns exemplos de atividades que você pode fazer para tentar atuar nesse espectro. Então, você pode implementar ferramentas ou soluções que privilegiem inclusão social ou acessibilidade. Então, por exemplo, permitir que uma pessoa com uma deficiência visual ela possa ouvir um áudio do seu conteúdo, se você é um publisher, né, por exemplo, ou implementar uma solução de maior contraste visual para uma pessoa que tem uma deficiência visual, alguma coisa assim. Você pode implementar uma ferramenta de NPS que executa de tempos em tempos na empresa, não NPS para o cliente final, mas um NPS interno que traga visibilidade e pontos de melhora na empresa e você consiga medir a performance de times e áreas e dar voz para toda a empresa, dizer o que não está funcionando, o que está funcionando e uma área poder ajudar a outra a todos melhorarem juntos, né? Um outro negócio que eu acho bem importante nessa área é a tecnologia está bem acostumada com alguns processos, então é trazer rituais fortes em tecnologia, como fazer alguns reviews, retrospectivas, alguns conceitos de agilidade e tentar ensinar, catequizar, evangelizar outras áreas das empresas a utilizarem esses frameworks de comprovado sucesso em grandes empresas ágeis pelo mundo. Algumas coisas legais também, implementar coisas fora da caixa. Às vezes montar um pequeno timezinho que vai fazer numa hora livre ali um P&D para trazer algum valor como uma Alexa skill, né? Uma skill que você pode, por comando de voz, comandar alguma coisa da empresa ou dar uma notícia, no nosso caso aqui na Exame, ou alguma automação via WhatsApp para melhorar a comunicação e abertura de chamados da empresa, não sei. No final do dia, pensa sempre assim, né? O que eu puder fazer que gerem coisas legais fora da caixa ou que tragam muita inovação e que deixem você e o seu time com orgulho e vontade de compartilhar nas redes sociais, por exemplo, né? Bom, e aí? Faltou alguma coisa depois desses 4 pontos? Se achou que faltou alguma coisa, por favor, comenta. Se ficou em dúvida de algum ponto, comenta. Se esse conteúdo agregar, né, alguma coisa para você, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e ajude a disseminar esse tipo de conteúdo. Muito obrigado. Valeu!